Foi? Gente, então chegamos numa das narrativas mundialmente mais clássicas, né, da Bíblia, mais conhecidas, mais estudadas nas salas infantis, não é? Se você for contar uma história para uma criança, o que você vai primeiro? Davi e Golias, não é? Davi e Golias. É um texto muito famoso por esta batalha, né? E o que nós já temos visto aqui sobre Davi? Capítulo 16 começa Davi. Nós já sabemos que Saul perdeu a dinastia e perdeu ele o reinado, foi rejeitado pelos inúmeros pecados que cometeu. Não houve arrependimento em momento algum. Samuel já tinha falado para ele: o Senhor vai levantar alguém melhor que você. E agora, capítulo 16, surge alguém, surge Davi. A Bíblia estava aqui. Capítulo 16 surge Davi. Curioso que é um pastor de ovelhas, não é? No capítulo 16, os primeiros versículos ali, de 1 a 13, Samuel é enviado a Jessé, não é ninguém com aparência, né? Até Samuel vai pelo que vê, e Deus falou: ó, vai lá, é um dos filhos dele, e não é ninguém bonitão, alto, é o pastorzinho de ovelhas, né? E ali Samuel unge Davi diante dos irmãos, então tem uma unção ali. Depois nós ficamos sabendo do versículos 14 ao 23, que Davi, pela providência de Deus, Davi vai parar ao lado de Saul, porque o Espírito do Senhor se retira de Saul, tirando dele a capacidade de reinar, a capacidade de exercer o seu ofício, e é isso que significa essa retirada. E aí ele fica atormentado, é alguém atormentado por um espírito mau, por um espírito maligno, por uma condição de maldade. E o servo de Saul diz: olha, por que você não chama alguém para tocar harpa? E ele aceita essa proposta, uma musicoterapia, né? E Davi vai lá, e Davi acalma Saul, Saul o ama, Saul torna Davi seu escudeiro, e assim nós sabemos como Davi chega na corte. E agora é o capítulo 17, como eu disse, um capítulo muito famoso, e aqui nós vamos começar a ver mais contrastes mais evidentes entre Davi e Saul. E também esse é um dos textos com mais aplicações moralistas que a gente pode ter, não é? Tipo, derrote seus gigantes, 5 pedrinhas que você tem que pegar para ser vitorioso. Tem muito disso. Se você olhar pela internet, às vezes é bom nem olhar, né? A internet é uma bênção de um lado, mas do outro lado tem que ter muito cuidado, porque um texto como esse você tem que ser um vitorioso. As 5 pedras, amor, benignidade, tem 5 qualidades que Davi pegou, as 5 pedras, muita interpretação alegórica, mas a principal diante dos seus gigantes, você tem que vencê-los, não é? Como eu disse, então, é um dos mais desrespeitados no seu contexto, porque tiram do texto o raciocínio que está sendo construído. Desde o capítulo 16, aliás, desde o Éden. Há um raciocínio desde o Éden sendo construído que é tirado aqui no capítulo 17. Tá? Então essa não é uma história de enfrente seus gigantes pessoais. É uma história de um inimigo escarnecendo e afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus não tem coragem de enfrentar o inimigo, precisa de alguém para enfrentar para ele. É isso que a história fala, não é dos seus gigantes pessoais, tá? O que está em jogo aqui não é uma pessoa, é o povo. É o povo de Deus que está amedrontado diante de alguém, de um inimigo muito feroz, tá? Então uma forma saudável de interpretação de qualquer narrativa, de qualquer texto bíblico, é ver onde é que o texto fala onde está Deus. Onde é que está Deus aqui, nesse texto, tá? O mais provável é que a ênfase do autor está ali, porque a palavra de Deus é a revelação dele. Como é que Deus está se revelando aqui? Isso é a primeira coisa que você tem que procurar em um texto, tá? Como é que Deus está se revelando? Então os contrastes aqui vão ser muito claros entre Saul e Davi. E uma dica já para a gente ver esses contrastes, né? Desde o capítulo 16 tem algo muito importante sendo dito. O que Israel vê, Israel age pelo que vê. Aqui vai ser mais uma coisa assim. E o contraste é: Davi age pelo que sabe.
ou Davi é alguém segundo o coração de Deus, Deus vê diferente, e Davi age de acordo não com o que ele vê, mas com o que ele sabe que é Deus. A gente vai esclarecer isso. Vamos lá então, capítulo 17, vamos entrar. Hoje eu vou tratar do 1 a 30, então vai ter um desafio hoje, gente, porque eu não vou chegar até o final que Davi vence Golias, não vou chegar, e o desafio está aí, a gente tentar entender sobre o que é esse texto de hoje. Aquela primeira perguntinha aí é difícil de entender e, consequentemente, o ensino de hoje, porque eu não vou chegar na vitória. Claro, seria ideal que eu trabalhasse o texto todo, seria ideal, são 50 versículos, não iria dar, tá? Mas eu acho que dá para a gente quebrar no versículo 30, porque eu penso ter uma lição aqui para a gente, ter um ensino aqui, tá? Não é muito claro, vamos ter que investigar isso. Vamos lá, versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Então, a ameaça dos filisteus nunca foi totalmente resolvida, não é? Volta um pouquinho aí no capítulo 14, lembra lá que Saul e Jonatas enfrentam os filisteus? Jonatas vai primeiro, ele sobe a montanha, só com ele, com o escudeiro, e fala, vamos vencer isso aqui, Deus é capaz de vencer, é contra os filisteus. Só que o capítulo 14, versículo 46, diz assim, 14:46, e Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Veja, não acabou, o filisteu está lá. Agora o versículo 52 do mesmo capítulo 14, por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Então o que nós temos aqui? Acabou uma batalha contra os filisteus, mas os filisteus não foram dizimados. Eles voltaram para a terra deles. Eles continuam sendo uma ameaça. Desde o capítulo 4, quem tomou a arca de Israel? Filisteu. Levou para a terra dele, não é? Depois os anciãos de Israel pediram um rei conforme as outras nações. E o que Deus fala, capítulo 9, para Samuel? É ele que eu levantei para guerrear contra os filisteus. A missão de Saul é contra Filisteu, tá? E o capítulo 13 e 14 é essa batalha de Filisteu que Jonatas toma a frente e tal. A questão é que, ironicamente, Saul, ele é vitorioso dele contra os amonitas. Lembra do Naás, serpente? Saul ali é um exemplo, é a primeira batalha dele. O resto ele não é. E adivinha contra quem é o resto? Contra Filisteu. Jonatas é quem toma frente. Saul tem medo. Lembra? Saul fica debaixo da árvore esperando. E Jonatas, vamos embora, vamos ganhar essa batalha aqui. Contra o filisteu, Saul tem medo. É curioso isso. E aqui o autor nos mostra a geografia da batalha. Isso é importante, olha lá. Então você tem ali Socó e Azeca. Lembra, essa área aqui, mais para o litoral, é tudo dos filisteus. Só que o texto está dizendo que os filisteus já estão invadindo Judá. O filisteu está dando mais passos para dentro do território de Israel. Os filisteus estão ousados, estão invadindo Israel. Azeca e Socó, aqui no meio está esse vale, tá? Vai ter um vale ali, que é o vale de Elá. Está vendo aqui? Esse território aqui é filisteu. O filisteu está vindo mais para cá. Não é território deles. E é ali que eles estão, tá? Estão indo além dos limites. Importante, eles estão em Judá. Essa batalha é em Judá. Que cidade tem em Judá? Belém. Quem está em Belém? Vamos, gente. Davi. De onde que é? Ele é belemita, ele é filho de Jessé o belemita. Curiosamente, ou coincidentemente, não tem coincidências, né? A batalha é próximo, é na tribo de Judá, a 20 quilômetros mais ou menos, 20, 25 de Belém. É aqui a batalha dos filisteus. Então, essas referências geográficas colocam a batalha onde a batalha tem que estar para os propósitos do Senhor, não é? A guerra está ali nas proximidades de Belém, tem alguém importante em Belém. E Saul está aí com seus homens, veja o versículo 2. Porém Saul
E os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Curioso aqui na língua hebraica, aqui ajuntaram os filisteus suas tropas. Na língua hebraica, esse verbo ajuntaram está numa voz ativa, quer dizer que eles fizeram, eles foram, eles deram o início a isso. Na língua hebraica aqui, se ajuntaram, é melhor dizer foram ajuntados, está na voz passiva, parece que não tem líder, parece que Israel vai se ajuntando. É curioso porque os verbos não estão na mesma voz. Ali os filisteus se ajuntaram, aqui Israel foi ajuntado. O que nos dá a impressão de que não tem liderança para ajuntar ativamente as tropas. Tá? É interessante isso. Eles estavam estes quem? Quem falou por último, tá? Os filisteus no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem. E entre eles o vale de Elá. Curioso, né? Se alguém tivesse perdido, onde é que é a batalha? É lá. Essa foi muito boa. Por isso eles achavam fácil esse vale. Então eles estão posicionados em duas colinas, entre eles há um vale. Inclusive hoje em dia existe esse vale lá em Israel, muita gente visita naquelas viagens turísticas, o vale de Elá está lá, que provavelmente foi a batalha de Davi e Golias. São montanhas de dois lados e no meio tem um grande vale ali. Ali em Israel. Já mostrou o vale de Elá. Curioso, vale a pena assistir como geografia, né? Interessante você ver onde é que é o vale de Elá, onde foi a batalha. Ok? Estamos aqui do 1 ao 3 na geografia. O que o autor está nos dizendo? Presta atenção onde é essa batalha aí, pessoal. É em Judá, próximo a Belém, tem a 20 quilômetros de Belém. Tá? E aí começa o personagem a entrar. Vamos lá. 4. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Literalmente aqui para homem guerreiro é um campeão. Na língua hebraica é um homem entre dois. É um que ele é um combatente, ele é um duelista, ele é um combatente de profissão, um duelista. Ele é diferente, tá? Cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Não sabe o que é isso, né? Quer dizer, originalmente nós temos as medidas transformadas, outras versões já dão, aí a Nova Almeida já deve dar a medida, cerca de 2,90 metros. 1 côvado é a distância do cotovelo até o final do dedo médio, dá mais ou menos 45 centímetros. Ele tinha 6 desse e mais 1 palmo. Fazendo as contas, 2,90 por aí. Gente, 2,90. Um homem de 2,90 metros. O Felipe aqui da igreja tem quanto? 2,5. Coloca mais 80 para cima. A gente olha para o Felipe assim, não é? É impressionante a altura de Golias. Então aqui começa a descrição de um homem como poucas vezes a Bíblia descreve alguém. Com tanto detalhe e gastando tanta tinta assim. É muito raro a Bíblia descrever alguém desse tanto, tá? Golias é um nome de origem filisteia, ele é chamado por isso de campeão, de um homem entre dois. Agora, o que isso te lembra, né? Aqui o meu computador. Falar da altura de alguém tem que te levar para lembrar de quem? Saul. Está falando de um homem alto? Saul também tem. Vamos lembrar que desde o capítulo 16, ou desde que Saul entrou, a altura é algo interessante. Tamanho, aparência é algo que o autor quer mostrar para a gente o tempo todo. Tá? Saul era o mais alto de todo Israel. E esse homem de Gate era talvez um dos homens daquela raça antiga, os filhos de Anak. Josué 11:22, abre aí rapidamente, Josué 11:22. Gate é uma cidade na Filístia, uma cidade filisteia, ficava um pouco mais para perto do mar ali, no vale de Elá. Josué 11:22. Diz assim, ó: nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Filhos de Anak ou Anaquins eram gigantes.
Quando o povo de Israel foi entrar na terra, centenas de anos antes disso, qual foi a percepção dos de 10 espias? Não vamos não, porque tem gente muito alta, tem gigantes, eles se amedrontaram por conta de gigantes, possivelmente os filhos de Anak, era uma geração aí de gente muito alta. Agora, que coisa, né? Israel está com medo de quê de novo? De um gigante. Isso tem que fazer ligar os pontos. Israel com medo de gigante já vi isso antes, quando o povo foi entrar na terra. E o povo foi elogiado pela prudência ou foi repreendido? Foi repreendido. Porque Deus falou, entra. Não, tem gigante. Vamos lá. Só Josué e Caleb, né, que falaram, não, vamos lá, gente. Não tem problema não, vamos entrar. Então, ele é dessa origem de Gate, uma cidade onde tinha essa linhagem de Anak ainda, os gigantes. Tá? Então, o autor está centrando agora a gente nesse homem aqui. Só uma curiosidade, o Guinness Book, né, registra 1940, um homem dos Estados Unidos tinha 2,72 metros. Está todo deformado, porque a pessoa fica toda difícil andar, não tem como dormir. Imagina uma pessoa com essa altura. Só que Golias é diferente disso. Hoje, por exemplo, o homem mais alto tem 2,56 metros. O que o autor quer que a gente saiba aqui de Golias? Que a altura é um tema que vem se repetindo. A altura é algo que impressiona os olhos. Né? Nossa, coisa alta. Você está se impressionando com o que você vê. Isso tem que ligar uma luz na gente. Nós já vimos isso antes. Impressionar-se com o que nós vemos, tá? Saul foi assim, Eliabe foi assim. O que se falou de Eliabe, Samuel? A altura de Eliabe, quando passou diante de Deus, falou, não é isso, eu rejeitei. A altura de Saul, a altura de Eliabe, é um gigante desse, de 2,90 metros. Então, entendam. Aqui é algo importante isso. Lembra, Deus levantou Saul porque o povo pediu um rei conforme as nações. Deus levanta um rei de aparência. É isso aí, olha aí. Ó. Se vocês querem ver algo de aparência boa, eu levanto Saul para vocês. Nós vamos lá. O que mais? Sim, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, cerca de 57 a 60 quilos. A couraça de Saul, 57 a 60 quilos. Alguns aqui têm esse peso, né? 57 a 60 quilos. Essa era a couraça dele. Então ele não só tinha uma grande estatura, mas a armadura era intimidadora, né? Imagina como é que isso era visto pelos israelitas. Agora um detalhe importante aqui, gente. Escama, literalmente, no hebraico está assim, e ele vestia escamas. Ele tinha a aparência de uma serpente. Isso te lembra alguma coisa? O que serpente te lembra? Lá no Éden tinha uma serpente. Tem um serpentão aqui agora. Tem uma serpente gigantesca agora. Tem um homem vestido de escama. Ele vestia escamas. Muitos estudiosos dizem que é para a gente entender de fato que Golias é o inimigo do povo. Ele está vestido de escama. É uma serpente que despreza o povo de Deus. Tá? Mais uma vez, uma batalha entre o povo de Deus e uma serpente. 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Então, um dardo aqui na sua armadura, um dardo de bronze entre os ombros, talvez no peito, tá? Ou nos ombros. O que você imagina de um homem assim? 2,90, com 60 quilos de armadura, com capacete, com caneleira, com dardos no seu corpo. E vamos lembrar, Israel tinha arma de ferro? Só quem tinha? Saul e Jonatas. Os únicos dois que tinham arma de ferro, porque os filisteus monopolizaram os ferreiros lá. Só podia ter coisa de ferro se fizessem com os filisteus. Israel não tem arma de ferro, Israel tem pau e pedra. E aí vem um cara desse de 2,90, que você imagina o tamanho desse cara, mas ainda tem mais. A haste, versículo 7, da sua lança era com o eixo do tecelão, era pontudo.
e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. A haste era longa e a ponta de 600 ciclos, cerca de 7 a 8 quilos. Gente, é 8 quilos na ponta. Já segurou alguma coisa que a ponta pesa? Não é difícil? Porque a ponta, você tem que ter um equilíbrio, uma força, porque a ponta está longe. Ele é comprida como o eixo de um tecelão, e lá na ponta tem 8 quilos. Você tem que ser muito forte para segurar um troço desse. É isso que o autor quer nos mostrar. E diante dele ia o escudeiro. O autor gasta tudo isso para dizer assim: não dá. Visivelmente não dá, certo? É problema demais, né? A aparência é impossível de se ganhar. Não dá para se ganhar. Tá? Além de tudo, ele tinha um escudeiro indo na frente. Era impenetrável. Ninguém imagina com um escudo na frente dele. Tinha um escudo na frente dele. Além do que ele tinha um escudeiro. A última vez que você ouviu falar de um escudeiro é quem? A última vez que você ouviu falar de um escudeiro? Davi. Davi era o escudeiro de Saul. Não é? Foi na semana passada. Saul tornou Davi o seu escudeiro. Alguém que ia à frente levando a sua arma. E cadê Saul? Saul não tem escudeiro, né? Aliás, Saul está nem aí. Vamos ver já isso daí, tá? Então, o ponto aqui é que Golias é invencível na aparência. Golias causa uma grande impressão. O autor quer que você fique impressionado com essa descrição. Vamos lembrar, 2,90, 57 kg de armadura, 8 kg de ponta de lança. Contexto, veja a aparência. Veja a aparência, tá? Mas nós já temos uma palavra de Deus sobre a aparência. Qual é a palavra de Deus sobre a aparência? Não atentes para a sua aparência. Nós já temos isso dito. Isso tem que estar na nossa mente. Esqueceram até de Deus esse momento. Não tem Deus ainda. Eles pensaram assim: como é que a gente vai vencer isso aí? Isso. Esqueceram que quem luta. Vamos ver isso, é exatamente isso. O que está sendo apresentado aqui é a geografia e o oponente, certo? Só que o Golias faz mais, ele não só está lá como ele fala agora. Parou, quem? Golias, versículo 8, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Por que vocês estão se formando aí como um exército? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolham dentre vós um homem que desça contra mim. Qual é o ponto aqui? Tinha um costume entre exércitos para se evitar um morticínio gigantesco, que um duelista chamasse um duelista do outro exército, para que resolvessem ali. Era algo comum naquela época. E quem tem Golias, que era um campeão, que era alguém treinado para isso, fala: pessoal, manda Golias e o recado está dado, quero ver quem vai. Ninguém vai. Então ele faz isso, tá? Nenhum dos comandantes de Israel tinha uma aparência assim. Então, a vantagem psicológica estava sendo colocada aqui, né? E teológica, principalmente. Porque Golias era um espetáculo assustador. Era especialista em combate corpo a corpo, treinado, equipado para se colocar corpo a corpo com alguém. É uma estratégia, então, que os filisteus usaram por conta desse costume. Agora, olha o que o autor parafraseia a palavra de Golias aqui, ó. Uma paráfrase, tá? Não sou um pagão, um filisteu odiado por Deus? Então, porque nenhum dos homens do povo de Deus vem. Eu não sou um pagão, ele fala: eu não sou um filisteu? Porque ninguém do povo de Deus vem. Vocês não devem crer nele. Vocês creem que o guerreiro de 2,90 m é mais forte que o seu Deus. É chocante isso, né? Essa paráfrase. De fato ele fala: eu sou filisteu, vocês são servos de Saul, cadê? Vem. Eu sou do povo que não tem aliança aí. E aí um outro autor que eu também consultei dá um tapa na nossa cara com essa palavra de Golias aqui. Ele fala assim, ó: esse é o tipo de teste que o mundo tem prazer em fazer com os cristãos, geralmente com umas zombarias. Por exemplo, sabemos que você ensina na escola dominical, mas quero ver como é que você se comporta quando você se confronta com uma tentação sexual.
ou com uma oportunidade de adquirir dinheiro com uma fraude. Vocês não são o povo de Deus? Quero ver quando você receber uma notícia ruim, cadê? Você, como é que você reage? Você não é povo de Deus? Reage aí conforme você crê. É uma afronta. Vocês não dizem que são povo de Deus? Eu sou filisteu, manda um. Ele está afrontando aqui. Vocês não confiam no Deus de vocês? E aí versículo 9. Se ele puder pelejar comigo, ele quem? Esse homem? E me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então vocês serão nossos servos e nos servireis. Então ele está tão seguro que vai ganhar, que ele fala, quem me matar, a gente serve vocês. Golias é a oposição ao povo de Deus. Completa zombaria aqui, hostilidade. Ele disse mais, versículo 10. Mas disse mais o filisteu, hoje afrontou as tropas de Israel. Dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ele tem a superioridade na aparência, tem armadura, força física. Ele é um grande duelista. Pergunta é, temos um, Saul, mais alto. Né? Israel deveria dizer. Ou o próprio Saul dizer, eu sou rei, eu sou o mais alto, eu vou. Cadê ele? Cadê Jonatas? Ele e Saul tinham armas de ferro, só os dois. Agora, diante desse aí, nem Jonatas aparece aqui. Cadê Abner, que era, ele não apareceu ainda agindo, mas também, cadê o povo de Deus aqui? Saul pensa em categorias de aparência. O povo está pensando no que está vendo. Então, Golias afronta e desonra o Deus de Israel. Cadê vocês? Eu sou filisteu. 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha a reação. Espanto e temor. Igual a reação do povo quando foi entrar na terra. 10 espantaram-se e temeram muito e não entraram na terra. O candidato natural era Saul, mas ele teme, e o povo também. O povo vem do rei temer. Jonatas também não aparece aqui. Ninguém seria melhor que Saul para vencer esse homem. E como eu disse, Israel não tinha armas de ferro, só Saul, era ele para ir. Mas ele não vai. O ponto aqui é que Saul não tem o Espírito de Deus mais. Ele, agora muito mais, ele vai pela sua força, ele vai pelo que ele é capaz, e ele vê que ele não é capaz. A circunstância que domina aqui é medo, falta de esperança, não tem quem resolva isso. O problema está posto, Israel vai ser derrotado. Ninguém vai, não tem solução. A confiança do povo está no que os olhos podem ver. Armadura, tamanho, armas, é nisso que está a confiança. Eles nunca aprenderam, parece que de novo, que Deus sempre lutou. Não tem Deus aqui ainda. O povo de Deus está indo pelo que vê. Jericó, pessoal, como é que vocês ganharam das muralhas de Jericó? No grito e no som de trombeta. Como é que Gideão ganhou dos homens lá com 300? Assustando, o pessoal se matou. Mas vão pelo que vem. E aí, tudo bem até aqui? Tensão, certo? Até aqui foi. Gente, aí parece que o cameraman muda, o take, a tomada. Davi. Que alívio, para o leitor. Davi. Não é Saul, Davi. Era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul ele já era velho e adiantado em anos entre os homens. Então, tenha em mente, criou-se a tensão, criou-se o terror. Israel está amedrontado, desanimado. Então veio um alívio literário para a gente, um alívio na escrita. Entra em cena um personagem, alguém com muita aparência, Não. Veja como o autor coloca Davi. Mas Davi já não foi apresentado antes? A gente tem essa noção, como ocidentais aqui, de que o texto tem que seguir como a gente espera que ele siga, Não estamos na nossa cultura. O escritor não é um ocidental aqui do Brasil, Europa, Estados Unidos. O escritor é um do Oriente. Ele escreve
de uma outra forma que você não espera. O que ele está falando ao descrever Davi assim? Ele não está falando de Davi com tantos metros de altura, com arma tal. Ele está dizendo o que de Davi? Em uma palavra. A origem. A linhagem? A linhagem. Olha o que o autor está falando para a gente. Golias, 2,90 m, 57. Davi, da linhagem do povo de Deus. Já basta, né? É da linhagem de Jessé. É isso que ele quer que você veja. Eu não estou indo pela aparência, eu estou indo pela linhagem. Olha de onde vem esse homem. Ele vem de Judá, né? Ele vem, parece que o leitor está vendo pela primeira vez, mas não é esse o ponto aqui. As características físicas do gigante são contrastadas com a linhagem de Davi. Porque o conflito, desde Gênesis 3, é entre o quê? Colocarei inimizade entre o teu descendente e o descendente da mulher. Desde Gênesis 3, o conflito é de linhagem, não é de tamanho, não é de força de poderio bélico, de poderio de arma. A diferença é linhagens. E o autor está nos dizendo isso aqui. Davi era filho de um Efrateu. Efrate foi mãe de Ur, que foi o líder ali de Belém. Foi talvez o pai de Belém. Esse Ur. E Efrate foi a mãe dele, por isso é Efrateu. Ele vem dessa família de Belém. Então veja, ele está colocando Davi na família. Ele é de Judá. Tá? De onde deveria sair o rei? Percebe o que o autor está nos dizendo? Volta para onde tem que voltar. Não é aparência, é linhagem. É quem é que vai surgir agora aqui. E o Jessé já era velho, ele não tinha condição de ir para a guerra, avançado em anos. Tá? 13. Apresentaram seus 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Lembra em 1 Samuel 14, 52, que Saul juntava para ele, agregava para si os homens fortes e valentes? Eliabe, qual é o outro? Abinadab e Samá, deviam ser muito bons de aparência, porque Saul arregimentava os de boa aparência, porque Saul vive pelo que vê, age de acordo com o que vê. Estou dizendo que, poxa, o exército, né, pastor? Claro, né? Vou querer para o exército alguém grande, forte, mas é o exército do Deus vivo, que nunca precisou de gente grande para ganhar nada. Mas Saul vai pelo que ele é. Eu tenho que ter poderio. E lembra, quando Davi foi disciplinado por Deus por querer saber quantos homens ele tinha, fazer o censo, por que? Mas assim, nossa, foi só fazer o censo. Por quê? Você está querendo saber qual é o seu poderio? Com Deus que você tem? Você está querendo saber quantos homens você tem para ganhar guerra? É isso, Davi. Bela confiança em mim. A linhagem, para destacar, não necessariamente que Davi é bom de pedrada, nem isso. Nem isso. É pelas promessas que tinha. Exato, é isso que ele quer que você veja. Ele é de Judá. Ele é da linhagem de Judá. Porque bom de pedrada era benjamita, que era hábil com a mão esquerda, filho da mão direita. Eles eram hábeis com a mão direita, inclusive com funda. Quem é benjamita? Saul. Saul é benjamita, é alto e tem arma de ferro. Curioso. Tem medo. Tem medo. Tem medo também. E tem medo. Porque a gente está calculando aqui, o gigante tem a altura até a ponta da TV. Gente, olha lá, até a ponta da TV. A de cima. A de cima, a ponta de cima da TV. Imagina alguém assim com uma armadura. 2,90, rapaz. Você fala, não dá. A aparência diz, não dá. Se não bastasse a altura, ainda estava Todo aparamentado, ele não era um gigantão todo, sabe, deformado, que geralmente é difícil ter um gigante todo posto. Ele carregava uma lança que tinha 8 quilos na ponta. Ele era uma tora. Ele tinha porte de guerreiro. Não dá para vencer alguém assim, aparentemente falando, na aparência. Então, os 3 filhos estavam lá com Saul. Agora veja, Davi era mais moço, 14. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Em Números capítulo 1, versículo 3, a regra para se tornar soldado, para ir para o serviço militar, era 20 anos para cima. Davi provavelmente não tinha 20 anos para ir à guerra. Ele não tinha isso.
ele foi amado por Saul, a gente não sabe quanto tempo se passou dele, né, tocando arma para Saul, sendo escudeiro, mas o fato é que Davi, ainda que tenha proximidade com Saul, e aqui tem uma discussão dos comentadores aqui de, será que esse texto está no lugar certo? Cronologicamente está certo? Eu nunca entendi esse texto aí, quando da saúde, quem é esse moço? Como se ele nunca tivesse. Então, isso aí é semana que vem. Mas eu nunca entendi. É que o ponto é que a gente espera uma cronologia. Eu não estou dizendo que ele foi ungido, ele não tenha sido ungido antes e tocado harpa antes. O ponto é que o autor quer mostrar algumas coisas e ele não escreve como a gente espera. Entendi. É porque não. A gente não espera que ele escreva assim, mas ele já sabe quem é, não é? Mas o ponto é que Davi, ainda que seja o escudeiro, ele não tem 20 anos para ir para a batalha, ele é alguém próximo a Saul, que Saul ama e coloca perto dele. Agora, Davi não está lá, escudeiro, porque Saul não está corajoso para ir guerrear. Saul não quer combater, então o escudeiro não serve de nada, porque o escudeiro ia à frente. Então, Saul está com medo, ele não precisa de um escudeiro. Então, Davi não precisa nem ir para a batalha, ele não tem 20 anos provavelmente aqui. Tá? 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava. Veja, ele se conhecia já. Isso aqui é uma das evidências que Saul e Davi se conheciam para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, Saul conhecia Davi, porque Davi ia até ele e voltava. Então, esse versículo ajuda a gente a reconciliar essa diferença cronológica que parece que... entendi esse capítulo 17 aí. Aqui nos ajuda, tá? As aparições de Davi na corte de Saul eram esporádicas e voltava até no tempo de guerra. Nesse caso, que Saul não iria pegar o seu escudeiro para ir à frente, Davi parece que foi liberado. Pode ir voltar. Saul falou, eu não vou enfrentar esse cara. Pode ir lá com o pai. Eu não vou enfrentar esse cara, não. É mais uma prova da covardia de Saul, né? Davi não ficava o tempo todo com Saul, passava temporadas. E logo em seguida, esse versículo está aqui curioso, né? Porque logo em seguida vem também alguém que ia e voltava. Olha só, o escritor coloca aqui Davi de uma forma que contrasta com o que Golias faz, ou contrasta, faz paralelo, melhor, tá? Davi vai e volta a Saul, e Golias, pela manhã e à tarde, chegava-se as tropas e ficou por 40 dias. Estão falando que vai sair tudo ali na gravação. Então, quantas vezes esse homem falou a Israel as injúrias? 80. Ele por 40 dias falou manhã e noite. Eu não sou filisteu, vocês são de Saul, me dá um homem aí, eu afronto hoje vocês. Certo? Ele falava isso 2 vezes por dia. Manhã e tarde por 40 dias. Alguma coisa dura 40 dias? Gente, nada é por acaso. O que te lembra de 40? 40 na Bíblia. 40 anos no deserto. 40 dias de tentação. 40 dias de tentação. 40 é algo muito importante na Bíblia, significa um período de provação, é um período completo. Estou dizendo que seja uma forma alegórica aqui. Eu acredito que seja 40 dias mesmo. Mas a ideia é um período de provação completo. Todo dia ele ia para o vale, convidava Israel 2 vezes por dia para escolher um lutador, para ir lutar com ele. Israel estava temendo, 40 anos ficou no deserto porque temeram gigantes. Certo? Israel tomou um castigo de 40 anos porque temeu o gigante. Jesus foi tentado por 40 dias, foi tentado. Marcos diz dele, ele estava sendo tentado, não foi? Eram tentações. 40 dias sendo tentado. Então a Bíblia usa esse número de modo muito específico. E curioso, Davi vai chegar em um desses dias. Não é? Não é à toa. 17. Bom, então a gente tem a cena aqui. Tensão. Alguém impossível de vencer, humanamente falando, visivelmente falando, alguém que impressiona, alguém que se você falar, eu não vou. Não tem Deus na história ainda. Aí a câmera vira, Davi era de tal, os irmãos dele estavam lá, e ele voltava,
E Golias ia e voltava todo dia falando, afrontando. Aí assim, a gente para aqui e pergunta, tá, eu sei que, a gente sabe, né, que Davi vai ser o que vai vencer, mas como é que Davi vai lutar com um cara desse? Ele não tem idade, ninguém quer lutar, ele é o mais moço. O que vai se arranjar para Davi lutar com esse cara? Como é que vai acontecer essa luta? Quais são os caminhos para eles se encontrarem? Vai levar o queijo. E se Jessé é Davi? Vai levar a marmita. Olha que curioso. Seu filho, leva, peço-te para teus irmãos um efa desse trigo tostado e desses 10 pães. O efa é uma medida, tá? Alguns dizem que talvez mais de 20 quilos, tá? E corre para levá-los ao acampamento a teus irmãos. Então Davi entra em cena aqui. Agora ele tem uma tarefa. Então eu falei 20, aqui 35 litros, um efa. 35 litros. O pai dele diz, vai levar. Está 20 quilômetros mais ou menos da batalha. É peso, hein, pessoal? 35 levar por 20 quilômetros. Ele era forte, né? Davi era forte. Pastor de ovelha, vambora, né? Porque nesse contexto, não tinha um Estado que fornecia a marmita para o povo, né? Vamos contratar um restaurante tal que vai fornecer durante. Cada um se vira, né? Olhando aqui as questões sociais, os próprios soldados têm que ter a sua refeição. Então as famílias ou levavam de uma vez só, ou iam levando, era comum isso. 18. Porém, esses 10 queijos, mineiro, ali é uma região de Minas Gerais, no Vale de Socorro, tinha queijo ali. Leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos. Então, leva um agrado para o comandante principal, porque ele quer ver se os irmãos, não é só alimentar, ele quer, o Jessé quer algo a mais, ele quer ouvir uma prova de como é que eles estão. Então, possivelmente é um agrado aqui para o comandante falar, eu quero falar com Eliabe, com Abinadab e com Samar, quero falar com eles. Então é um presente extra aí para chegar ao seu destino, né? Estavam lá na linha de frente. Então, algo casual, leva comida lá para os seus irmãos, é preciso fazer isso. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Pelejando, Jessé? Está sabendo muito bem o que está acontecendo lá, né? Sim, ele imaginava que estava lutando, mas Israel está medroso, parado, e você tem um cara 40 dias, 2 vezes por dia lá. E aí? Provocando, tentando, 40 dias, 2 vezes por dia. Vem, cadê? Nenhum. Mas você acha que eles estão lutando. 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, veja, é algo, ele obedece prontamente. Lá em Abraão, quando Deus manda ele sacrificar Isaac, ele levantou-se de madrugada. Ele é pronto a fazer. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando as tropas já saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleira. Então ele sai rapidinho, 20 e poucos quilômetros, ele chega justo no momento que tem aquela gritaria, vamos lá, sabe aquele começo de jogo de futebol americano que o pessoal faz o grito de guerra, chegou nessa hora, que o pessoal está se animando com os gritos, vamos para a peleja. Ele chega nesse ponto, imagina um moleque de poucos anos, eu quero ver isso aí, cara. Garoto, eu quero ver como é que vai ser isso. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Então tem o vale no meio, fileira de um lado, fileira do outro, e gritando. Davi chega nesse momento. Davi, deixando o que trouxeram aos soldados do guarda da bagagem, olha aí, adolescente, né? Não faz direito as coisas. Era para ele levar, ele deixa com o cara com os guarda da bagagem. Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele deixa com o guarda da bagagem, corre para ver a batalha. Ele não entrega o queijo para o comandante de 1000, ele não entrega, deixa com o guarda. Cuida aí para mim que eu vou ver ali o negócio. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam. Ele chega até os irmãos. Tá? Então, posicionando o deserto, Davi está pronto ali e chega para falar com os irmãos. Ele é jovem demais para resistir, só, né? Ele exatamente nesse momento
Agora, olha que providência, gente. E aqui eu estou dando um spoiler do nosso ensino do que o texto está falando. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo quem? Raimundo não, vamos lá. O duelista, veja aí como ele chama, ó, o duelista. Ele era profissional nisso, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Olha a descrição, chega ele ao duelista, Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falaram. Se terminasse aí, só que tem uma coisa mais, gente. E Davi ouviu. Quando eu li isso, eu gostei muito disso. É emocionante isso. Davi ouviu. Todo mundo tinha ouvido por 80 vezes aquele cara falar. Só que precisava um ouvir. E ele estava lá, por quê? Porque ele foi levar comida para o irmão. E ele deixou o cara na bagagem, viu um grito, vou lá. Ele ouve. E Davi ouviu. Tem que pintar esse trecho aí. E demais isso. Ele ouviu Golias. Então, Golias repete o seu desafio, mas tem a diferença que Davi chegou no momento em que Saul, sem o Espírito Santo, ouviu por muitas vezes. Só que você tem um cara que o Espírito Santo está nele. Agora a pessoa certa ouviu. A pessoa certa ouviu, que tem o Espírito de Deus. Alguém está falando assim: eu sou filisteu, vocês não são aí de Saul, eu afronto vocês, cadê? Caralho, ele falou como é que é. Aí o cara que tem o Espírito fala: oxi, a possibilidade, oxi. Eu acho que ele fala, na linguagem atual seria: não vai fazer nada, não é? Então agora, qual vai ser a reação de Davi? Olha o contraste com Saul agora. A providência de Deus coloca Davi onde ele tem que estar, no momento em que ele tem que estar. Aqui está o centro do nosso texto, gente. Davi está onde ele tem que estar, na hora que ele tem que estar. Assim como semana passada, Davi toca harpa. Ele sabe fazer, ele tem habilidade que alguém está procurando. Ele está no lugar certo, ele é a pessoa certa para o momento certo. A mesma coisa está aqui agora. Ele é a pessoa certa para o momento certo. 24. Todos os israelitas vendo aquele homem, olha lá, Israel não muda. Fugiram diante dele, temiam grandemente. Gente, temiam grandemente não é, não sei não, é medo, pavor. Você imagina, eu estou olhando aqui um cara de 2,90, daquele porte. Não dá para vencer um cara desse. Não interessa quem for, mas não vai vencer. Mas os soldados fogem, porque Israel continua agindo pelo que vê. E o tema do ver e de altura continua. Israel é esse. Eu e você somos esses. Você é Israel, tá, gente? Só para colocar você e eu somos Israel aqui. Você não é Davi. A gente vai pelo que vê, a gente tem o que a gente vê, a gente é medroso diante de um monte de circunstâncias que a gente vê. A gente esquece quem é o nosso Deus. E diziam uns aos outros, vista que eles estão falando uns com os outros, não é com Davi, tá? Vocês viram aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Saul não podia piorar a coisa, né? Além de ele não ir, é brincadeira, né? Ele fala: ó, pessoal, quem for, eu dou minha filha. Gente, o que é casar com a filha do rei? É você virar príncipe? É você herdar, provavelmente, se você é o único homem, você vai herdar o trono. E aqui Davi poderia falar: tá aí, é a hora, porque eu fui ungido, agora juntou. E Davi não pensa nessas categorias. Ele não pensa assim. Mas Saul promete tudo. Ó, eu vou dar a minha filha, eu vou dar riquezas e vou isentar de impostos a família. Mas aí ele já está contando que não vai ganhar, né? Olha aí, ó, captou. É alguém que ele não quer, ninguém quer, nem ele. Ele é tudo, né? Ele faz tudo. Vou ganhar, veja. Posso prometer qualquer coisa que o cara vai Qualquer morrer. coisa. O cara que vai lá vai morrer. Ninguém vai ganhar isso. Então veja como
os soldados comentavam as promessas oferecidas, né? Saul fez uma oferta generosa, os soldados estão falando das recompensas, mas imagina assim, um pro outro, oh, vai lá, meu, oh, imagina, não, vou não. Mas assim, eu estou rindo, mas eles estavam temerosos, grandemente, temendo grandemente. Ninguém tinha coragem de ir. Só que Davi fala, né? 28. Não, 28? 26, desculpa. Bom, só antes disso, o fracasso de Saul aqui é total, gente. Ele não só, como eu disse, não foi ser o defensor de Israel. Ele era o único capaz de ir pela altura, pela arma. Ele tinha arma de ferro. Aí a gente vai ver que semana que vem ele tinha armadura. Ele colocou a armadura em Davi. De novo, ele vindo pelo que ele vê. Né? Bom, ele está com aquela armadura, você vai com essa. Ele vai pelo que vê o tempo todo. Ele é o tempo todo pelo que vê, pela aparência. Ele é o rei. Ele é o rei. Eu que tenho que defender. Então, ele é um fracasso total. Ele oferece coisa para quem quer ir. O verdadeiro problema, então, era que Saul tinha incredulidade. Cadê Deus? Ninguém falou Deus aqui. Ninguém tocou no nome do Deus de Israel. E aí Davi fala. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo. Então ele estava lá conversando, ouviu Golias falar. Os homens falaram, vocês não viram? Vai lá, porque o Saul vai dar isso. Aí Davi comenta com esses homens. Que farão aquele homem que ferirá esse filisteu e tirará a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso? Até no xingamento, Davi é pactual. Até para xingar, ele xinga na aliança. Está fora da aliança, é incircunciso. Para afrontar, olha como agora vem o nome de Deus. Nos exércitos de Deus. Davi reage com uma aversão que ninguém teve. Peraí, aí ele fala, o que vão dar para o homem que vai matar? Primeiro, quem é aquele cara para fazer isso? Ele fica indignado com o fato de alguém ouvir isso e não fazer nada, porque está insultando quem quando você insulta o povo? O Deus do povo. Era essas batalhas naquele contexto. Aliás, chamar um para um vamos ver que Deus é maior. É batalha entre os deuses. E Israel é o povo do Deus vivo. E aqui, Davi está dizendo assim, é o Deus que age, Deus presente, Deus que resgata o seu povo, Deus que lutou em Jericó por você, é o Deus vivo. A gente não crê em... Fala de novo, eu te tirei da terra do Egito, tem que falar de novo. Pois é. O ponto é que Davi traz aqui teologia, porque o ponto é incredulidade. Mas só não querendo puxar para o povo, né, ouvindo para nós, mas eles não tinham Espírito Santo. O Davi tinha. Olha aí. Vocês já estão louvados assim, com o povo, coitados. Precisamos do Espírito Santo, né? Atos 2 para cá, não tem mais. está resolvido. Todo mundo é habitado agora. Né? Isso é uma discussão interessante aí, né? Agora, interessante é que Davi fala aqui com um argumento teológico. A questão toda aqui é incredulidade no Deus que você diz crer. E Davi fala, como é que esse cara faz isso com Deus que nós cremos? Com Deus vivo. Davi traz uma visão totalmente nova. Até esse ponto, a narrativa é sem Deus, certo? Mas agora Davi faz a pergunta de um crente. Assim, ter um Deus vivo não faz diferença? Esse homem zombou do exército do Deus vivo. E Deus colocou o nome dele em Israel. O nome de Deus está em Israel, é o meu povo. Esse povo que se chama pelo meu nome. Aí já veio Golias como inimigo dele. Se é inimigo de Deus, é meu inimigo. É isso. Israel não estava vendo assim, esse é inimigo de Deus. Então é Deus que vai derrotar. Mas não, Saul vai pela aparência. Meu Deus, eu não consigo. Então, não tem ninguém. A questão que Davi levanta é, você acha que um Deus vivo vai deixar um incircunciso que não está na aliança, que não tem promessa nenhuma para ele? Fazer isso com o nosso povo? Para Israel, então, Golias era um guerreiro invencível. E para Davi? Incircunciso. É interessante. Incircunciso. Isso aí, em uma palavra, ele define. Tá?
Então, perceber essa dinâmica, essa diferença espiritual aqui, de linhagem, coloca as coisas no prumo certo. Davi colocou a coisa teologicamente certa numa batalha. Vocês são povo de Deus, vocês têm que lutar com as armas de Deus. Qual é a arma de Deus? Ele. Davi faz isso. Né? Aliás, essa mesma expressão que Jonatas usou lá. Lembra? Com o seu escudeiro subindo as montanhas, circuncisos. Davi usa essa mesma expressão. Ele percebe que a batalha está sendo perdida onde? Na retórica e na aparência. Porque Golias enfrentava Deus. E a arma de Israel é Deus. Como é que o povo pode aceitar isso? 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras. Porque ele perguntou, o que vão dar para quem ganhar? E o povo fala, riqueza, a filha e isenção de impostos. Assim farão ao homem que o ferir. Então Davi se inteira do que está acontecendo. Mas aí vem o Eliabe. Ouvindo Eliabe, quem é Eliabe? É o primeiro, o primogênito, o irmão mais velho dele. Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que você desceu aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Então Eliabe, irmão mais velho, fica zangado quando soube que Davi está se inteirando da guerra, né? Fica irritado porque você é orgulhoso, você quer se meter em tudo, você tem orgulho, pretensão aí. É uma cena bem de irmão, mas bem doméstica, né? Algum tipo de irmão mais velho com o irmão mais novo. E ele fala, ele zomba de Davi. Ele vai ser o que Golias, ele está sendo um Golias antecipado. Você é um pastorzinho. Você deixou com quem lá as coisas? Ele está zombando de Davi. É mais moço, vai cuidar do seu rebanho, deixa aqui com a gente. Né? Ele não se arrepende, ele critica. Ele não é corajoso para ir, mas ele critica o irmão. Não é? Esse não envergonhava Eliabe o fato de ninguém ir. Irritava ele o fato de Davi estar ali. O fato de ninguém ir batalhar não irritava ele. Ele era alto, lembra disso. Era quem ele podia enfrentar. Hã? Eliabe podia enfrentar. Isso aqui eu consigo enfrentar. Meu irmão, eu sou primogênito, então fica na sua. Será que isso tinha alguma coisa a ver pelo fato também, sei lá, um pouco de ciúmes, no fato que Davi foi ungido? Então, nós não temos esse meandro do autor, mas veja, ele foi ungido na frente dos irmãos. Será que isso trouxe inveja lá na frente dos irmãos? Possivelmente há uma... E assim, você é orgulhoso, eu conheço você. Eu sou grandão, vai lá e escolhe esse pastinho aí. Não sabemos, assim, ele convivia com Davi. Ele viu Davi servido por Samuel. Talvez uma inveja misturada com a ira que ninguém vai, aí vem esse menino falando, vocês vão deixar alguém falar assim? Fica quieto, vai lá. Bem parecido com José e seus irmãos. É isso, olha, você está isso aí ligando as coisas, não é? Bem parecido com alguém que não foi recebido bem na própria casa, que os irmãos falaram, nosso irmão, não é filho de José o carpinteiro, isso aí? Tem mais alguém que foi desprezado pelos seus irmãos. Jesus. Tem mais um que foi, não é? Eliabe, então, é um Golias antes de Golias, porque Golias vai desprezar. Fala, Lu. Eu acho interessante que é pouco provável que a educação dos irmãos mais velhos seja diferente da educação que Davi recebeu. Então, toda a instrução que os irmãos, que Davi tem, os irmãos também têm. Mas os irmãos não entendem. Porque assim, obviamente, naquele tempo eles eram ensinados desde pequenos sobre as promessas, eles eram ensinados dentro da lei, eles iam, acho que aí não era sinagoga no caso, né? Era o templo mesmo. O tabernáculo. É o tabernáculo. Então, eles eram ensinados. Mas, somente Davi compreendia o peso que tinha de você insultar o Deus vivo. Eles não entendiam isso. Então, talvez entendesse, mas aqui você tem muita incredulidade. A gente entende muita coisa e age com incredulidade. Mesmo assim, a gente é ensinado todo domingo aqui, mas na hora da prática, vamos ver de aplicar o que a gente sabe, a gente é incrédulo.
Então a incredulidade foi muito grande aqui, porque eles viram alguém que é impossível de ganhar. Então, E vamos combinar. Ah. Nem dando a filha, a riqueza, isenção de impostos, não dá para enfrentar o cara. então você tem uma incredulidade mesmo sabendo de tudo. Assim, Guilherme, o que você aprendeu, cara? Parece que assim, ei, Guilherme, é isso mesmo que você vai fazer, cara? O que você aprendeu domingo lá? A gente é muito parecido. E aí, o ponto que eu acho interessante é que não, que é uma disposição que Deus dá para essa pessoa de compreender. Porque a gente vê muito isso com os discípulos, né? Eles também eram ensinados, também conheciam, e diversas vezes Jesus teve que repreender eles em coisas que estavam escrito já que ia acontecer. Vocês não estão vendo, né? Vocês não conseguem ver, vocês são duros, exatamente, é isso aí. Então Davi, como o irmão Mazão falou, o que eu fiz? Eu fiz uma pergunta, é muito engraçado isso, né? Pô, você tem que perguntar agora? Parece lá em casa. Perguntar não fez. Lá em casa eu devia ouvir, nossa, não posso nem perguntar. Sofia ainda falando. Foi hoje, né? Hoje a Sofia não pode nem perguntar. Nossa. Então ele abre a cura Davi, aí ele fala, poxa, não posso nem falar agora. A intenção de Davi não é soberba, não é nada disso. Davi não está sendo soberbo, ele está sendo aqui. Gente. Confrontativo. Isso. Não está sendo soberbo, mas ele está confrontando. Está confrontando porque ele tem um óculo certo. Como é que alguém faz isso e ninguém faz nada? E ele sabia que era 40 dias nisso, né? Não sei se ele sabia que estava já 40 dias nisso e está todo mundo parado, cadê Saul? Parado. Então ele confronta, é confrontativo, posso nem falar, e aí desviou-se dele para outra, então Davi vira de Eliabe, né? E fala a mesma coisa. Vocês vão deixar? Pastor, E o povo lhe tomou a responder como dantes. é como se ele tivesse com um óculos diferente dos irmãos, né? Vocês não estão enxergando o que ele está fazendo? É isso, eles não estavam enxergando, eles estavam enxergando só o que eles enxergavam. A gente também. Não é? Eles enxergavam o que eles viam, a aparência. É esse o ponto. O outro engano a gente. Com os olhos carnais. E Davi viu com o olho espiritual. Isso aí é uma afronta a Deus. E ele não, isso aí, o cara é gigante, não vai dar. Exatamente isso. Eliabe também, ele era um nojento, né? Então, o meu Eliabe, quando lá no serviço, quando eu estou lá no tempo, quando chega alguém de fora e já ganha um carro mais alto do que o meu, ele chegou agora, já tá. Mas lembra, olha só, isso aqui não é para a tua aplicação pessoal em primeira instância. Eliabe é o teu chefe. Ou então, vence com Golias, é o IPTU desse mês, é a tua sogra, é o teu cunhado. Não, Golias não é esse tipo de problema. Lembra, o que está em jogo aqui é o povo de Deus. Como reage? O povo de Deus com um inimigo que não tem ninguém para vencer. Não dá para vencer isso. Precisamos de alguém. Tá? E aí a gente termina nosso texto aqui. Eu quero parar aqui. Veja como não chegou na batalha ainda. E aí traz os desafios para nós. Nossa estrutura rapidinho. Os filisteus se preparam para a batalha. Então você vê lá eles em Socó, né? Saúl e os homens se ajuntam. E a geografia. O que isso é importante para a gente? Está perto de onde? Belém. Está perto de Belém isso aqui. Isso é bom saber. Descrição de Golias da sua afronta, de 4 a 10. Nome, altura, armadura. Gente, olha o quanto o escritor gasta para descrever um inimigo de Deus. Isso não é à toa. É para impressionar o leitor. É muito importante a descrição de Golias. Tá? A afronta e o desafio. 3, a reação. Qual é a reação? Medo, temor. Saúl e Israel. Não é só Israel. E aí, mudança de cena. Davi chega ao acampamento. Descrição de Davi dos filhos, as rotinas. Lembra as rotinas? Davi ia e voltava, Golias ia e voltava 2 vezes por dia para falar. A ordem de Jessé a Davi, o momento da chegada de Davi ao acampamento. Aqui ele chegou na hora que ele tinha que chegar para ouvir. E Davi ouviu. E a oposição e desprezo de Eliabe a Davi. Esse é o nosso texto. Olha que difícil, não é? Sobre o que esse texto está falando? Difícil, né? Eu quebrei a cabeça nesses 2 dias aí. Ele começa descrevendo. Ó, tem uma geografia, tem uma geografia perto de Belém, tem um inimigo que não dá para vencer, Um inimigo. tem alguém que chega. Não, e depois ele muda para falar de Davi.
da origem de Davi. O que o autor está falando sobre o que aqui? É difícil mesmo, isso é muito difícil. Quebrar o texto aí, porque no todo está falando da vitória de Davi sobre Golias. Se você pegar o capítulo inteiro a vitória. Mas aqui, o que eu entendo ser? O texto está falando de como Davi chega na batalha e ouve o que tem que ouvir. Por que Davi iria para uma batalha como essa? O que eu penso aqui é que o autor quer nos dizer assim, antes dele ganhar, ele precisa estar no lugar. Como é que ele está no lugar? O que acontece para ele estar ali? É isso que eu acho que o autor está nos falando. Como Davi chega a essa batalha e toma conhecimento da afronta. É a provisão de Deus na... Olha aí o ensino, vamos lá, calma, é isso aí. Olha só, nós não falamos da batalha ainda, estamos falando de como Davi sabe da afronta. E Davi não é o seu João ou eu, é Davi, é quem precisava saber. Ok? Difícil aqui, tá? O texto está dizendo que, agora eu vou resumir, os filisteus israelitas se preparam para a batalha, posicionando os seus exércitos em 2 montes, com o vale no meio. Saiu então de entre as tropas dos filisteus um guerreiro chamado Golias, impressionante em porte físico, armadura e armas, que passou a afrontar e desafiar os que estavam no exército israelita. Os israelitas, que temeram muito. Davi, cujos irmãos mais velhos estavam no exército israelita, recebe a ordem de seu pai de levar alimentos a eles. E quando chega ao acampamento, houve Golias afrontar e desafiar os israelitas. Gente, eu acho que o ponto desse texto está aqui, ó. Davi precisava ouvir Golias. Vocês entenderam isso? Davi precisava ouvir Golias. Senão ele ia levar comida e ia voltar mais um dia. Ele chega na hora certa. Ele precisava ouvir Golias. Davi questiona os soldados sobre a afronta de Golias e sobre as recompensas que saudará quem matar Golias. É repreendido por seu irmão Eliabe. Então, tudo nesses 30 versículos está afunilando para Davi está onde ele tem que estar. O ungido de Deus está onde tem que estar. Tudo bem? É isso que eu entendo que o autor quer nos mostrar. Por enquanto. Fala, Jefferson. Não, esse é o ponto-chave mesmo, porque lembra que Davi, aliás, Golias ficou 40 dias, né? E Davi ia voltar. Isso. Só que ele nunca pegou Golias, né? Falando. A não ser o dia que Jessé fala, leva comida. Olha que coisa banal. O autor ainda fala, 40 dias ele ficou desse indo e voltando. Ia apacentar as ovelhas e voltava para Saul. Ele nunca tinha escutado. Porque com a covardia de Saul, ele nunca ia chamar o escudeiro dele, Davi, para ir, certo? Porque Saul falou, eu vou, escudeiro. Pronto, seria uma solução para Davi estar diante de Golias, se Saul tivesse coragem. Mas Saul não tem coragem, então Davi não tem lugar nessa guerra. A não ser se o pai fala, leva comida para o seu irmão. E nesse dia ele ouve. E nesse dia alguém tem o Espírito fala, peraí, ninguém fala assim não. Percebe as coisas como estão um emaranhado de coisas que precisavam acontecer, porque senão ia acontecer, Davi está lá. Saul não ia para a guerra. Providência. Então o ponto-chave aqui da gente ver o ensino dessa parte é providência. E aí esse ensino eu escrevi várias vezes. Porque não, peraí, eu escrevi. Ficou um pouco longo, mas eu tento. É que não tem muito tempo também para preparar. Então eu tento resumir o quanto eu posso, mas não deu para resumir tanto. O que eu acho que esse texto me ensina hoje? Ainda não chegou na batalha. Vamos ver se dá certo. Diante da ameaça do inimigo e da inferioridade de seu povo, tá certo aqui? Você tem uma ameaça e um povo incrédulo. Diante disso, o que Deus faz? Não é o que Davi faz. Deus, na sua providência, orquestra uma situação para que o seu ungido, com o óculos certo, o que é esse óculos certo? Confiança no Deus da aliança. Confronte o inimigo, mesmo que ele sofra oposição. Eu acho que o ensino é, Deus orquestra as coisas para que diante de situações de ameaça, aquele que precisa estar lá esteja, para que ele confronte a ameaça.
E se o pastor tiver alguma coisa para complementar, porque eu quebrei a cabeça com isso. Você não tem a vitória ainda aqui. Tudo bem? Dúvidas? Isso a gente pode aplicar na vida da gente também. Às vezes você vê que você não faz aquele caminho, mas aquele dia, não sei porquê, Deus te leva lá, você encontra uma pessoa, fala de Deus e está precisando de alguma palavra. Aí às vezes eu senti isso uma vez, que eu nunca vou no som, eu acho que é longe. Então, e eu sempre vou na ponta muito perto de casa. Naquele dia, eu Qual o som? vou lá no som, porque não sei como é o som, não sei o que. Levou. Fui, cheguei lá e encontrei com o pastor. Ele abriu a porta do som e encontrei com o pastor. Eu queria falar do Arquimedes. Sim, eu lembro que você falou comigo Mas eu isso. achei tão incrível aquilo. Aí eu falei, Então, mas nossa, Deus assim, parece sim, que... certamente é providência de Deus para que esse pastor, quem sabe chamasse o Arquimedes, ele tivesse mais um parceiro, ele tivesse Pelo condições menos de... a chance dele, né? Mas o que eu aplicaria para a gente aqui é assim, eu aplicaria para Jesus Cristo como um ungido que nos auxilia e confronta para nós os nossos inimigos. E eu vou chamar aquele inimigo de pecado. Não é a minha sogra, o meu cunhado, não é isso. Eu estou lutando contra pecados. Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu Filho para que eu, na minha fraqueza, tenha quem faça algo por mim, tenha quem me liberte, tenha quem me livre, quem ganhe, quem vença o pecado. Porque aqui tem uma questão de inimigo do povo, muito forte nesse texto. Está dentro de um inimigo. Claro, pensando assim nesse caso do pastor, por meio das missões, os inimigos vão sendo derrotados. Então, na providência, Deus abre caminhos de forma inesperada, para que o inimigo, por meio do poder do ungido Senhor Jesus Cristo, bata em retirada. Então, é algo, pegando só esse trecho, a aplicação, eu fiquei pensando nisso o dia todo hoje, Jesus veio no momento para derrotar o meu inimigo, e eu tenho para quem correr agora, na minha incredulidade, para vencer as minhas lutas, para vencer o meu inimigo, o pecado que me assedia todo dia. Eu às vezes vou pelos meus olhos, pelo que eu vejo, mas Jesus já veio dentro. Lembra? Ele luta por você. Para de confiar em você mesmo. Para de confiar. Ele já veio. Vamos pensando mais. O que queria falar? Não, então, eu estava tentando casar essa parte do pecado, porque quando você terminou, você deu a deixa. Do pecado a gente se distancia. Quem se aproxima? Quando você deu a deixa no final do texto sobre o problema, aí eu pensei em pecado. Só que Golias, né, e aí o texto, né, usando a expressão das escamas, né, então ele fazendo a lei da serpente, também faz a vez do acusador. Ele também afronta. está confrontando. E quando ele afronta o povo, é como Satanás faz conosco, de olha, você não vai vir, como é que você vai vencer esse pecado? Você não vai vencer, você não vai ser salvo. Essa é a aplicação mais clara para mim, e primeira. Aí eu falaria para esse acusador, como é que é? O Deus que eu tenho está falando isso para mim? Você acha que Jesus não vence isso? Eu confio no ungido que já veio, ele fez, cara. Você não vai acusar de nada. Eu acho que essa é a primeira aplicação disso. É Jesus Cristo com o meu pecado na luta. Ele luta por mim, ele está no lugar certo por mim. Eu sou o povo aqui o tempo todo. Eu acho que a gente pode dar uma acertada, olhando que ele confronta a fé do povo de Deus no Deus. Ok. Então, aí acho que fica mais fácil da gente absorver essa ideia, porque para qualquer lado que você fugir, o confronto aí é em relação ao Deus que vocês creem. Cadê o Deus de vocês?
Tem uma música dos Jovens da Verdade que diz que não importa o tamanho da sua fé, mas sim o tamanho do seu Deus. Eu acho que é algo para nós um grande conflito, não só na luta dentro de casa, mas em todo o processo de confiança em Deus. Confiança em Deus, sim. Eu acho que isso, eu tentei colocar essa ideia em incredulidade aqui, né? Confiar, né? Você confia em quem diante disso? Quem que você confia? E aí, para terminar, bom, aqui é só comparando com a passagem anterior. Olha a ideia aqui, ó, da passagem anterior lá de tocar harpa, lembra? O ensino da passagem anterior, em seu soberano propósito, olha aqui. O Senhor orquestra situações para preparar aqueles a quem Ele levanta para liderar seu povo, valendo-se de suas características e habilidades. Percebe que a mesma faz sentido? No seu propósito, Deus levanta Davi para acalmar Saul. No seu propósito, Deus faz Davi estar no lugar certo para ouvir Golias. E também ele vai Deus usar está a direcionando habilidade dele a habilidade de de pastor, pastor. defendendo ovelhas, ele vai usar a habilidade dele. Então isso aqui vale para o nosso ensino ainda. Olha como as coisas estão conectadas com o capítulo 17. Isso está valendo. Porque agora Davi está onde ele tem que estar. E agora rapidinho. Isso no texto. Tipologia. Jesus enfrentou o mesmo tipo de oposição, não é? A família dele. Eliabe, quem é você, meu? A gente viu crescer. Não é o filho do carpinteiro esse? Jesus age confiado no Deus da aliança, mesmo diante de tentação e afronta. Não foi assim no Getsemane? Não foi assim na tentação? Ele age com base em quê? No meu está escrito. Jesus é o Israel perfeito. Não é? Ele foi afrontado pelos fariseus. Ele age confiado no Deus e não no que ele vê. Jesus veio no tempo certo, na providência exata, para resgatar o seu povo do pior inimigo. Um contraste, claro que é com Saul, né? Jesus é o rei que não fica lá acovardado, não. Ele foi para a batalha. Ele foi, despojou na cruz o nosso inimigo. Ele não se acovardou. Temeu, orou, falou: Pai, seja feita a tua vontade. Não foi covarde. Um tema que a Bíblia fala o tempo todo, na progressão da história da redenção. Duas linhagens. Esse texto fala disso. Filho de Deus e filho da serpente. Jesus é o filho de Davi, enviado para derrotar a serpente. Esse é um tema que vai pela Bíblia toda. Duas linhagens. Você tem a serpente, o filho da serpente e os filhos de Deus aqui nesse texto. Jesus é o Israel perfeito. Eu queria voltar no contraste, porque Jesus temeu e confiou. Sim. Então, às vezes, a gente quer olhar para Davi enfrentando Golias e olhar a coragem dele. Na verdade, eu acho que quando Davi olhou para Golias, ele falou: meu Deus. Literalmente, meu Deus, essa é tua. Essa é tua. Não, acho que assim como Jesus também teve o seu temor, eu acho que é natural humanamente para a gente, diante de situações que a gente precisa confiar, titubear. Ótimo. Boa. E o último, uma analogia. A tentação por 40 dias. Gente, isso aí 40, vocês mesmos falaram, né? 40 dias, não é? Golias de Israel, Satanás, isso está claro. A serpente 40 dias. Gente, é a tentação de Jesus isso. Ele não caiu na tentação de confiar naquilo que via. Você está com fome? Transforma o pão em pedra. Você está vendo tudo isso? Eu te dou. Haja pelo que você vê. O que Jesus faz? Está escrito: eu confio no meu Deus. Né? E lá no Éden tem isso aqui, ó. A serpente tentando. A Eva viu que era agradável a quê? Aos olhos. Ela foi pelo que ela viu. Jesus não vai pelo que vê, ele vai pelo que ele sabe. Está escrito. É isso, semana que vem é a batalha. Bacana, né? Eu quebrei a cabeça, gente, nesses 2 dias aí. Davi tem que estar onde ele tem que estar. É esse o ponto. A providência de Deus leva Davi para ouvir Golias. Ele precisava ouvir. Semana que vem é o confronto do... Semana que vem é a batalha. Eu fiquei também Pode parar.
como falam os missionários que estão no campo,